Olá, gente! Então, nesse vídeo, dando continuidade à modelagem desse projeto, né, que foi um memorial de um concurso, na primeira parte dessa modelagem, no vídeo anterior, eu mostrei como que a gente pode fazer paredes curvas inclinadas, em que essa altura, né, a altura da parede, ela vai diminuindo ao longo do trajeto, né, começando da parte exterior para a parte interior. Tá? E agora, nessa segunda parte, eu vou mostrar como é que a gente faz essa paginação de piso aqui, primeiro da maneira tradicional e depois utilizando a integração que o ArchiCAD tem com o Grasshopper. Qual é a dificuldade de fazer essa paginação? É porque ela é aleatória, né? Ela não tem um desenho rígido e ela não é ortogonal. Porque se ela fosse ortogonal, eu poderia usar a ferramenta de parede cortina. Porque a parede cortina, além de servir para fazer fachadas, ela também pode ser feita na horizontal, né? Num plano. E então com isso eu consigo fazer diferentes desenhos em planta baixa, mas somente se a modulação for ortogonal. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar essa paginação, apenas as linhas, tá? Como se eu tivesse criado. Eu posso, lógico, eu não preciso obrigatoriamente começar criando linhas, tá? Mas eu entendo que essa seja a maneira mais fácil. Você fazer um desenho esquemático, como se fosse um croquis desse piso, né? Para depois transformar ele em lajes. Que a gente vai fazer placas de piso, como se fossem placas de concreto, como se fossem usando a ferramenta de laje. Tá? Então eu fiquei aqui só com as linhas que eu utilizei para fazer a paginação de piso. Tá? Eu não vou selecionar tudo, até para não ficar muito pesado. Vou selecionar esse trecho aqui de baixo. Pronto. Vou dar um copiar. E vou levar para o nosso outro arquivo. Ele não caiu na mesma posição, né, que eu construí aquelas paredes. Não sei por que ele está caindo tão longe da origem. Mas lá eu acerto. Como ele está com essa minha espiral aqui, ó, eu posso acertar pela espiral. Tá, mais ou menos, não precisa... Só para mostrar como é que a gente faz o piso mesmo, ele não está encaixando perfeitamente. Alguma diferença aí de um... Na último vídeo, né? Na hora que eu fiz o último vídeo. Mas só para vocês entenderem como é que a gente faz essa paginação de piso. Deixa eu apagar esse círculo aqui que eu usei antes. Então tá aqui as linhas que eu vou usar para fazer o piso. E aí a gente cria, né, o desenho da maneira que a gente acha mais interessante, com linhas. Eu fiz com linhas e com arcos para ir mais rápido. Fiz arcos com as mesmas distâncias, né, entre um arco e o outro, e as retas são um pouco mais aleatórias. E aí qual seria o procedimento padrão? Eu venho aqui com a ferramenta de laje, varinha mágica, e vou clicando dentro de cada retângulo desse. Posso botar uma achura aqui para poder enxergar onde é que está, onde é que já tem laje, né? Aqui. Tá? Então eu venho aqui, ó, e vou preenchendo, tá? Só que fazendo dessa maneira, né, as lajes ficam unidas umas nas outras. Eu fico sem rejunte, não dá o aspecto de placas. Então qual seria a forma manual de eu fazer isso, né? Eu teria que pegar esses círculos aqui e fazer arcos concêntricos com a distância do meu rejunte, né? Então, se eu fizer um rejunte aqui de 2 centímetros, não, eu faço a distância, esse aqui a mesma coisa, aí eu faria uma cópia para dentro,
uma cópia para fora, se eu quiser ser muito rigoroso, né? E apaga do meio. Essas linhas retas são mais fáceis, porque eu posso pegar todas ao mesmo tempo. Eu posso pegar todas ao mesmo tempo e rodar todas ao mesmo tempo, né? Se elas tivessem, se fosse posso pegar esse arco aqui como qualquer arco como referência, ó. Rotaciono, Ctrl E para rotacionar, passo o cursor por cima do arco, aparece a cruz indicando o centro desse arco, clico. Aí eu posso pegar qualquer ponto, aperto o Ctrl para aparecer para fazer uma rotacionar copiando, ó. E aí eu copio uma determinada corda, né, de 0,02, por exemplo. Tá? E aí, olha, mais ou menos ele faz um distanciamento aqui para eu trabalhar como se fosse rejunte. Pronto, ó, agora eu tenho como colocar a varinha mágica, olha, já com rejunte, né? Nessas partes aqui que eu fiz. Tá? Daria um pouco de trabalho nos arcos, né? Porque eu teria que fazer cópia de um arco, um de cada vez. Mas que também não é nada demais, a gente consegue fazer isso rapidamente. E aí agora essas placas estão afastadas por um rejunte de 2 centímetros, né? Como vocês podem ver aqui. Tá? Então assim eu consigo fazer uma modulação, dá um pouco de trabalho, dá, porque eu vou ter que ir clicando com a varinha mágica dentro de cada um desses retângulos aqui, né, e preenchendo, até completar todos, tá? Mas é a maneira mais prática assim, de fazer manualmente, né? Mas quando eu desenvolvi isso, eu estava querendo encontrar uma maneira mais fácil, mais rápida de fazer isso, e na mesma hora me veio a ideia de tentar fazer com a integração com o Grasshopper, né? Porque é uma ação muito paramétrica, e essas ações paramétricas a gente pode trabalhar com Grasshopper. Então como é que eu faria? Deixa eu te fazer tudo isso aqui que eu fiz, ó, deixar da maneira original. Abriu, já estou com ele aberto, na verdade, o Rhinoceros aqui ao mesmo tempo que o ArchiCAD, tá? Deixa eu só iniciar do zero. Então, quando eu abro o Rhinoceros, eu tenho que acionar o Grasshopper, eu digito na linha de comando. Ele é um pouco similar ao AutoCAD, né? Para quem trabalha com AutoCAD, você pode digitar os comandos na linha de comando. Então, estou aqui o Grasshopper, digito Grasshopper, e aí ele abre aqui o Grasshopper. Eu já organizei a janela em 3, né? Dividi em 3 que é a maneira que eu gosto de trabalhar, tá? E como é que funciona o Grasshopper? A primeira coisa que você tem que fazer para acionar a conexão entre os dois programas é vir aqui, ó, no menu aqui em cima, ArchiCAD, acionar a paleta da ArchiCAD, ele vai abrir essa janelinha aqui, e aí eu dou aqui um Start Connection. Quando o Start Connection, ele faz a conexão das janelas que estão abertas, né, do Grasshopper com o ArchiCAD. E aí eu posso começar a trabalhar. Quando eu instalo o módulo, né, de comandos do ArchiCAD para o Grasshopper, tá? Você tem que instalar separado. Você primeiro instala o Rhinoceros, depois o Grasshopper, depois esse pacote de comandos do ArchiCAD que você baixa do próprio site da Graphisoft. Ele cria uma aba aqui, ó, ArchiCAD, com uma série de comandos aqui que eu posso extrair informações do ArchiCAD ou enviar informações para o ArchiCAD. Tá? E uma coisa que é muito importante do Grasshopper é você ter boas bibliotecas. Tá? Bibliotecas com comandos que facilitem manusear, criar formas. Tá? Então ele já vem com lógico, ele já vem com uma quantidade, quase tudo que vocês estão vendo aqui na minha tela já vem com ele, mas eu, por exemplo, instalei esses dois aqui, Canguru, que faz cálculos estruturais, faz uma série de análises, né, de arquitetura, e o Heteroptera, que eu vou usar um comando dele aqui, por acaso, nessa operação que eu vou fazer aqui, porque ele faz, são vários comandos assim de geometria, de criar geometria, de ajustar geometria, comandos adicionais para trabalhar com geometrias, que nesse caso eu vou precisar de um comando. Então, como é que eu trabalho? Eu geralmente penso no que eu quero fazer, pesquiso na internet, rapidamente a gente consegue exemplos de como fazer aquilo que a gente está pensando, tá? Não é muito complicado pesquisando no Google, e foi assim que eu gerei esse programa que eu vou mostrar para vocês.
Então já vou abrir aqui que ele está pronto, ó. Vou dar um File. Então eu estou aqui ó, com o meu programinha, ele é um programa bem simples, tá? Com poucos comandos. Tá? Eu verifico assim, se esse arquivo está, às vezes se eu tiver mais arquivos abertos, ou se eu abrir um arquivo e fechei, às vezes ele não conecta. Eu tenho que verificar aqui ó, qual é o arquivo que ele está conectado, ó, tá vendo? Criando Lages 1, é o arquivo que está conectado. Ou eu já vejo aqui o resultado, já vi que deu certo, né? Ele está criando as lajes do jeito que eu queria. Então como é que funciona esse programa que eu criei? Tem aqui o comando dpolyline, que é um comando que vem da biblioteca para o próprio ArchiCAD, que é selecionar polilinhas. Tá? Então como é que eu faço? Eu seleciono aqui do meu desenho todas as polilinhas que eu quero, selecionar todas menos essas aqui, né? Essas duas espirais. Venho aqui no comando dpolyline, com o botão da direita do lado esquerdo do comando, e tem aqui a opção selecionar uma curva do ArchiCAD ou selecionar múltiplas curvas do ArchiCAD. Essa é a opção que eu quero, selecionar múltiplas curvas do ArchiCAD. Selecionou todas, ele transforma as curvas do ArchiCAD em curvas do Grasshopper, que é essa letra C aqui, ó, curvas dentro do Grasshopper. E transfere para esse comando GeoRegion, que é o comando que eu achei na internet, né, pesquisando, que está dentro dessa biblioteca aqui do Heteroptera. O Grasshopper ele tinha um comando similar, só que não estava funcionando direito, ele não estava conseguindo fazer todas as lajes quando os polilinhas eram abertos, só polilinhas fechadas. E aí por isso eu pesquisando na internet achei esse comando que faz a mesma coisa, só que consegue trabalhar com linhas abertas. Ele pega essas linhas, analisa elas, vê as interseções entre elas e cria regiões, né? Cria áreas fechadas, joga todas essas regiões para o comando de offset. Por que o comando de offset? Ele vai pegar as minhas regiões e vai dar um offset para dentro para poder fazer com que ele crie o rejunte. Né? Fique uma superfície afastada da outra para criar um rejunte. Então, quais são as opções de offset? A primeira são as curvas, né? Que eu quero dar offset. E segundo é o tamanho desse offset. E aí eu jogo aqui ó, uma barrinha de numérica. Tá? A gente tem vários tipos de maneiras de fornecer números. Esse aqui é através de uma barra numérica que eu configurei para variar de 0, né, até, ó, eu coloco aqui em metros, né, 0,01 seria 1 centímetro, 2, 3, 5, 7, ó, 10 centímetros, e aí ele faz o afastamento com esse tamanho que eu quero. Depois que ele dá offset de todas as curvas, ele junta todas elas. O comando join serve para isso, para juntar todas essas curvas, para criar um único conjunto, né, e joga esse, senão eu teria que fazer várias vezes, né, se não fizesse esse join, ele só iria fazer uma única superfície. E aí, depois de juntar, ele joga para um outro comando que tem dentro da biblioteca do ArchiCAD, que é de criar lajes. Então, eu tenho dois comandos da biblioteca. Um é de pegar as polilinhas do ArchiCAD e o outro é de criar elementos dentro do ArchiCAD, criar, nesse caso, as lajes. Tá? E aí está aqui o resultado. Então, é um programinha bem simples que eu tenho isso salvo, eu posso usar isso a hora que eu quiser, muito mais rápido do que ficar fazendo polígono laje por laje. Aqui interessante também que ele também modela dentro do Rhinoceros, só de curiosidade, ó, ele também deixa modelar dentro do Rhinoceros. Tá? Então é isso, eu queria mostrar de maneira bem prática um programa simples. Tá? E aí, a grande sacada é você pensar numa ideia, uma coisa que não dê para modelar dentro do ArchiCAD, e pensar em como que se isso pode ser feito através do Grasshopper, sabendo que o Grasshopper tem uma infinidade de comandos. A limitação, na verdade, é a limitação da biblioteca do ArchiCAD. Né? Eu sou limitado a essa biblioteca e às vezes não tem as opções que eu gostaria que tivesse. Tá? Mas eu posso criar infinitos programas paramétricos para gerar comandos, coisas aleatórias que o próprio ArchiCAD não faz. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Essa é a segunda parte aqui da modelagem desse projeto. E no terceiro e último vídeo eu vou fazer a cobertura que conecta as duas paredes inclinadas. Muito obrigado por assistir meus vídeos e até o próximo vídeo.